E de lá para cá eu creio que hoje são providos por concurso. Então isso aí foi também uma das questões que se teve que resolver no curso dessa implantação. Mas é claro que não de uma vez só, teve que ser dentro do possível. Esse problema não existe mais, ele já está resolvido. O PGU também substituía, que era o segundo na escala do advogado-geral da União. E como é que era lidar com essa... construir a PGU e ainda, às vezes, assumir o cargo de advogado-geral da União na ausência dele? Na verdade, essa assunção se dava em momentos das ausências do advogado-geral ou dos seus impedimentos, assim que a designação falava, né? E isso se dava nas férias do advogado-geral, nas suas ausências, que o advogado tinha que sair, às vezes tinha que deixar o cargo, então era para isso. Então, isso, nas ocasiões, assim como eu ia substituir o advogado-geral, era sem prejuízo do que eu fazia aqui. Mas, na verdade, eu sempre tive pessoas que me ajudavam aqui. Por exemplo, eu tinha aqui o meu chefe de gabinete, o regional daqui, o doutor Amauri, vinha para cá, ajudava. Então, a gente resolveu tudo, né? Sempre. Então, deu para fazer isso com uma certa tranquilidade. E isso era também uma questão de confiança do advogado-geral e do próprio presidente da República, porque era o cargo que tratava com ele, né? O advogado-geral que trata com o presidente. E nós tínhamos esse acesso que nós vimos desde o começo. Então, mas deu tudo certo, nunca teve problema nenhum, né? Qual foi o fator mais marcante durante esses 9 anos que esteve à frente da PGU? Bom, eu acho o mais marcante, assim, que foi uma questão que apareceu muitas vezes, foi realmente a questão da privatização, né? Isso foi uma questão muito grande que a AGU se defrontou e a PGU que estava na frente disso. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de todas as empresas que foram privatizadas. E foi uma série grande de empresas, né? E todas estão muito bem aí e tal, está tudo funcionando bem. Foi cumprida aquela política governamental que era do Estado ficar na sua função de Estado e não de empresário, né? Você não substitui o empresário. Essa composição aí é clássica, que o empresário é que deve cuidar de produzir e o Estado arrecada os impostos. Então, quando o Estado se mete ao empresário, às vezes não dá certo, ou quase sempre não dá certo, né? Então, o Estado tem condições de não precisar cuidar também disso. Ele cuida de outras coisas que são prioritárias na administração, como eu falei, saúde, segurança, educação e tal, né? Então, com isso, o Estado pode desempenhar com mais acuidade essas outras funções que são exclusivas do Estado, são princípios do Estado. Tivemos questões depois, por exemplo, uma questão importante, nós enfrentamos aqui a transgenia. Não sei se vocês lembram do fato de que também surgiu, que foi a questão dos alimentos transgênicos. Isso também a PGU enfrentou e conseguiu demonstrar e levar aos tribunais. E hoje a transgenia, ninguém discute mais, né? Saiu do cardápio da moda aí, né? Quer dizer, hoje está resolvido. Tivemos outras coisas, por exemplo, na época era uma coisa, eu acho que um pouco frequente, nós tivemos questões que surgiram aí no interesse da União, que eram questões de navios que a gente procedeu aí, adotou as providências, navios de bandeiras estrangeiras e que tinham dificuldade de navegação, navios que nem eram recebidos, nem eram permitidos em portos internacionais, como o Porto de Nova York. Navios que não tinham condições de navegabilidade, não tinham segurança para isso. Então, esses navios que faziam rotas não para o Brasil, mas passando, por exemplo, com carregamentos com destino vindo da América do Norte ou dos países mais próximos da América Central, do Norte da América do Sul, esses navios com destino à China, teve casos de que nós tivemos que intervir juridicamente para que eles não causassem um acidente que eles tiveram no percurso, que eles não causassem prejuízos
ao meio ambiente brasileiro e nem aos portos brasileiros, porque nós tínhamos casos de afundamento que tínhamos fazido navios no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, principalmente. Foi também uma novidade, uma coisa inusitada para nós que estávamos começando essa questão. Mas para isso nós contamos, obviamente, com o auxílio da Marinha Brasileira, a condução até da Marinha Brasileira, porque essas operações eram verdadeiras operações de guerra, eram feitas pelo próprio Ministério da Marinha. O ministro comandava isso, os almirantes cuidavam isso também, e os distritos navais onde isso ocorria, também onde ocorreu isso também foi Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, principalmente, e para evitar que um navio desse afundasse carregado, por exemplo, de minério de ferro, que é nos casos, e prejudicasse a navegação e impedisse a própria rota marítima para esses países asiáticos, né, que passa pelo, isso que vem da América, dos Estados Unidos, mesmo da América Central, de Venezuela e tal. Esses navios eles fazem a rota pela costa brasileira. E eles, teve um caso no Rio Grande, por exemplo, cidade do Rio Grande, um navio que tinha passado já para o Uruguai, e o Uruguai não concedeu licença para que ele atracasse lá, porque ele podia impedir lá a própria navegação no Rio da Prata, que é a divisa do Uruguai com a Argentina. Então ele voltou para o Rio do Sul, no porto do Rio Grande. Teve um sério problema lá, porque não foi permitida a entrada desse navio no porto, porque ele podia inviabilizar as atividades do porto do Rio Grande se ele, porventura, afundasse lá. Então as medidas de retirada do combustível dos tanques desse navio, devolução da tripulação para seus países de origem, o seu comando, seguradoras de carga, essa coisa toda que envolve, e as providências que a Marinha teve que tomar para revocar, para cuidar que esse navio não afundasse ali, numa plataforma marítima baixa, de pouca profundidade, e teve que ser revocado. E então onde esse navio acabou sendo afundado sem nenhum prejuízo para o meio ambiente, ou um prejuízo mínimo, né, porque não tinha mais combustível nos tanques. Mas essa operação toda foi feita pela Marinha Brasileira, creio que teve a aeronáutica ajudando, e também a própria Petrobras, que é uma empresa nacional, esteve lá também.